Bom dia, que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contínua na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus. A palavra de hoje está no livro de Mateus. Nós vamos ver aqui, a partir do versículo 5, capítulo 8, versículo 5 até o versículo 13. Tu que tem a tua Bíblia aí, abre tua Bíblia, acompanha comigo a leitura, tá certo? Que a gente vai ler todo o texto, o contexto, e a gente vai falar alguma coisa a esse respeito. Aqui está falando sobre uma cadeia de comandos, querido. Uma cadeia de... O que representa a cadeia de comando? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, meu criado será. Que já disse assim, ó, eu vou dar saúde para ele. Aí ele responde para eles: olha, eu não sou digno que entre na minha casa, debaixo do meu telhado. Eu não sou digno de te receber em casa. Mas diga uma palavra, porque eu sei a ordem de comando está na tua vida. Eu conheço cadeia de comando. Olha aqui esse centurião, o reconhecimento que ele tem sobre a autoridade de Jesus. Vamos continuar lendo. Pois também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E a outro, criado, faz isso, e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos seus que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos, preste atenção, virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, como creste, que seja feito. Naquela mesma hora, seu criado sarou. Amados irmãos, a cadeia de comando. Por que Jesus aqui? Eu vou lá no fim e volto aqui no começo. Porque muitos, os filhos, serão lançados. Aí a pessoa fala: não, mas isso não é para nós. Isso é para os judeus. Não, querido. Os filhos é todo aquele que aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Não é somente judeu. Os cristãos que aceitaram Jesus passaram pelas águas do batismo, que caminhou um tanto com Jesus e virou as costas para ele, em desobediência à autoridade a ele. Ah, mas foi com o pastor, foi com... Não, a autoridade de Cristo que ele delegou a um pastor, a um bispo. Os bispos pastores são autoridade delegada ou constituída pelo próprio Deus. E esse centurião aqui, ele reconhece. Então, quem que é um centurião? Cuidado de uma centúria de 100 soldados. Eu creio que ele estava numa cadeia de comando aqui hoje, no Exército, na Polícia Militar, de primeiro-tenente, ou mesmo um major, tá certo? Ou primeiro-tenente ou major. Eu creio que ele estava nessa cadeia de comando. Comparando hoje com o Exército, com a Polícia Militar. Aí ele vai até Jesus. Aqui em Mateus diz que ele foi até Jesus. Em Lucas diz que ele enviou um servo dele até Jesus. O importante é o reconhecimento do que representa uma cadeia de comando. Que muitos irmãos, muitos que estão na igreja hoje não reconhecem, querido. Não reconhece a autoridade de um pastor, de um bispo. Tem irmãos que ele não reconhece a autoridade que está sobre a tua vida. Não é que tu queira que te chame de pastor, não é nada disso.
Mas que eu digo o seguinte, tu chega no exército, como é que tu vai chegar num sargento, num cabo, num tenente? De que forma tu vai chegar? Ô fulano, não é assim. Não é assim. Vai reconhecer a autoridade na vida dele. Ou na polícia militar. Muitas vezes o cabo é bem mais velho, ou o soldado é bem mais velho do que do que mesmo o sargento. O sargento às vezes é um guri, um jovem de 20 e poucos anos, ou às vezes um tenente. Mas a autoridade que foi constituída sobre a vida dele, querido. O cabo ou o soldado vai obedecer à ordem que vem dele. A submissão devido à autoridade, que está a responsabilidade da autoridade sobre a vida dele. Isso gera bênção. Assim é na igreja. Quando eu reconheço a autoridade está na vida do pastor, a autoridade está na vida do bispo, o pastor reconheceu a autoridade do bispo, e assim por diante, reconhecendo essa cadeia espiritual, que muitos não têm esse conhecimento. E Jesus aqui, ele admira, ele fica admirado desse centurião. Por quê? Ele era romano, ele não era judeu, ele era romano. E o reconhecimento, ele reconheceu em Jesus como Senhor dos Exércitos, como um general de guerra. Um general de guerra, querido. Ele reconheceu isso em Jesus. E muitas vezes a gente não reconhece. É muito sério, queridos, que nós estamos vivendo hoje na igreja, é muito sério. A falta de submissão é muito grande. É muito grande. E quando o camarada então pega um carguinho aí de pastor, ele acha que já é o comandante de tudo, já sai chicoteando todo mundo. Não é assim, querido, não é assim. Reconhecer que o pastor, a única coisa que o pastor é acima da igreja, é mais do que a igreja, é mais devedor. Porque ele é responsável pelo rebanho, tem que aprender a apresentar a igreja sem mácula, sem ruga, diante do Senhor, como Jesus apresentou, como uma esposa de Cristo. E assim é o cargo também de um cabo, de um sargento, primeiro, terceiro, segundo, primeiro sargento, o tenente, terceiro, segundo, primeiro tenente, e assim por diante. A hierarquia espiritual, querido. Nós temos que entender isso. Existe uma hierarquia. E quem estabeleceu essa hierarquia não foi homens, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Por que Lúcifer caiu? Por quê? Porque ele desobedeceu essa hierarquia. Ele conhecia o que era uma ordem de comando. Ele conhecia isso, querido, mas ele desobedeceu. Por que lá no Éden o homem perde a autoridade? Porque desobedeceu. A desobediência. A desobediência, querido, a obediência traz bênção, a desobediência traz maldição. Não tem por onde fugir. Por isso que é importante se submeter às autoridades que foram delegadas e constituídas pelo próprio Deus. Na igreja apostólica nós temos, primeiramente, o apóstolo César Augusto, a autoridade máxima da igreja. Aí vem o nosso bispo, que é o bispo primaz, que é o bispo Paulo, está abaixo do apóstolo. Mas o apóstolo é sobre a autoridade, da autoridade sobre a vida dele. Aí vem os outros bispos, cada regional vai responder, vamos aqui em São Paulo, tem o bispo Joás. Então os bispos respondem para o bispo Joás. E assim por diante. Embora o apóstolo faz reunião com os bispos, pastores, os bispos estão sob a autoridade de uma regional, cuidando de uma regional. E nessa regional tem pastores coordenadores, pastores que estão sob a submissão do pastor coordenador.
Aí vem os diáconos, aí vem, aliás, vem os presbíteros e os diáconos. Depois vem os obreiros. É uma hierarquia. E quando a gente obedece à hierarquia, querido, a bênção vem. Foi o que aconteceu com esse centurião. Jesus, então, disse Jesus centurião, vai, como crê seja feito. Jesus admirou. Jesus ficou admirado, querido, com o posicionamento desse centurião, que reconheceu a autoridade que estava sobre a vida dele. Percebe como é importante, amados irmãos, nós reconhecer a autoridade que está sobre a nossa vida. Muitos que estão na igreja estão patinando por não reconhecer essa autoridade, por ignorar essa autoridade. Aí vai acontecer o que está aqui, Jesus falou, olha, que muitos serão lançados, não é pouco, muitos vai ser lançado no lago de fogo. Como eu já disse um pouquinho antes, logo no início, tem alguns hipócritas que dizem, não, isso aí não é para nós, isso é para os judeus. Não, queridão, isso aqui é para todos aqueles que fizeram uma aliança com Deus e viraram as costas para ele. Tanto judeus como cristãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Guarde a palavra no teu coração. E ela fará prosperar o teu caminho.